Olá, tudo bem? Eu sou a Andreia, eu sou professora alfabetizadora e mentora de professores alfabetizadores. Tenho muitos anos de experiência em sala de aula, em chão de sala de aula mesmo com alfabetização. E hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês, para dividir com vocês um pouquinho do que eu sei e para provocar vocês uma reflexão sobre a alfabetização, sobre as práticas de alfabetização que vocês utilizam na sala de aula. Então eu vou contar uma história, porque eu adoro contar histórias. Tinha uma moça, enfim, uma mulher, que naquele ano ela decidiu que ela queria assar o presunto de Natal, porque na família dela, era tradição assar o presunto no Natal. E aí ela foi lá e pediu a receita para a mãe, E aí a mãe disse para ela assim, ó, faz tudo que eu te ensinei e não esquece de tirar as bordas do presunto antes de pôr no forno. Tá, daí ela fez a receita, tudo que nem a mãe ensinou, tirou as bordas na hora de pôr no forno, porém, aquela coisa de tirar as bordas do presunto, ela não estava entendendo por quê, não estava sabendo por que o sentido daquilo, se sentiu incomodada. E foi perguntar pra mãe, por que tinha que tirar as bordas do peru? Do peru não, desculpa, do presunto. E aí a mãe disse pra ela, não sei, eu sempre fiz assim, a tua avó que me ensinou. Minha mãe me ensinou a fazer assim. Aí ela foi, o que ela fez então? Não satisfeita com a resposta da mãe, ela foi conversar com a avó. Aí perguntou, vó, por que eu tenho que tirar as bordas do presunto para pôr no forno? Que diferença isso vai fazer na minha receita? Ah, fulana, não sei, eu sempre fiz assim, eu aprendi com a minha mãe, ela sempre ensinou a fazer assim, eu sempre fiz assim. E aí, o que ela fez então? O que essa moça fez? Não satisfeita? Foi perguntar para a Bisa, porque olha só, ela ainda tinha a Bisa para fazer essa pergunta. Então ela foi lá perguntar para a Bisa, E perguntou, Bisa, por que eu tenho que tirar as bordas do presunto para pôr no forno? Qual diferença isso vai fazer na minha receita? Aí a Bisa olhou para ela e disse, ah, minha filha, eu sempre tirei as bordas do meu presunto porque o meu forno era pequeno. O espaço que eu tinha no forno não cabia a minha forma e nem o meu presunto. Então eu tinha que diminuir o presunto para poder colocar no meu forno que era menor. Então eu cortava as bordas. Por isso. Então, quantas vezes a gente faz as coisas, Vamos fazendo só o que vão nos dizendo, como temos que fazer, sem a gente buscar o fundamento, sem a gente querer saber mais o porquê aquilo, por que eu tenho que fazer desse jeito, por que tem que ser dessa forma, está dando certo desse jeito que eu estou fazendo? Tem necessidade de ser feito assim? Ou eu já percebo que eu posso fazer de uma outra forma e que também vai dar certo e que não vai prejudicar a minha receita do presunto? Eu ainda preciso continuar tirando as bordas do presunto? Às vezes a gente chega na sala de aula, assim, quer botar a mão na massa e sair fazendo tudo, e a gente tem que dar conta de conteúdo, tem um monte de coisas que a gente precisa dar conta, no trimestre, no bimestre, no ano letivo, tem que trabalhar isso, tem que trabalhar aquilo, e aí a gente sai, naquela loucurada e quer fazer, e tem que fazer assim, porque pediram tem que ser feito assim, tem que ser dessa forma, porque sempre foi assim. Porque sempre foi assim, não pode ser, um pensamento de um professor alfabetizador. Nós, quanto professores alfabetizadores, nós temos que ser pesquisadores, então nós temos que buscar a fonte, buscar o fundamento das coisas, para saber se isso realmente vai fazer sentido para o meu aluno ou não, para minha sala de aula ou não, no contexto que eu estou trabalhando. Então, você ainda precisa cortar as bordas do seu presunto? Fica a reflexão para vocês e um beijão. Até a próxima!